O que te impede de sair do lugar? Sabe aquela sensação de estar parado, como se a vida estivesse acontecendo lá fora e você só estivesse assistindo pela janela? Às vezes, parece que o tempo ele corre tão rápido, as pessoas mudam, conquistam e a gente sempre travado, feito estátua, parecendo que está no meio de uma praça. Já reparou como que é fácil se acomodar com o seu próprio ritmo? Acordar, faz o básico, cumpre as obrigações, mas lá no fundo sente que poderia estar indo muito além. Só que você não vai. E aí, quando o silêncio chega, vem a dúvida. O que está me segurando aqui? Sabe, eu já tentei de várias e várias formas encontrar as respostas. Às vezes eu culpei o trabalho, a rotina, o cansaço, a falta de tempo. Mas, para ser honesto, tem algo mais fundo do que isso. Não é sempre o mundo lá fora que trava a gente. Às vezes é o medo, aquele silencioso, uma sombra que sussurra dentro. Deixa para depois, melhor nem tentar. Você já sentiu isso? Aquele impulso de começar algo novo, mas aí vem aquela lembrança de um fracasso antigo, ou só o medo bobo mesmo de errar. E pronto, aquele plano fica para amanhã. E amanhã, a história se repete da mesma forma como se fosse um disco arranhado. O que nos impede de sair do lugar? Muitas vezes nem é aquele monstro gigante, é aquele conforto conhecido. É como aquela poltrona velha, sabe, afundada, que já nem apoia mais direito as costas. Mas você ainda senta nela porque é um hábito. A gente se acostuma até com o que não faz bem só porque é familiar. Outro dia, um amigo ele me disse o seguinte: sabe, eu queria tanto mudar de área, mas só de pensar em começar do zero me dá desânimo. E o pior, eu entendi isso. Sair do lugar que nós estamos exige encarar o desconhecido. E o desconhecido, mesmo pequeno, assusta como aquele quarto escuro da nossa infância. Às vezes, por fora, parece tudo bem. Você está ali, vivendo, sorrindo nas fotos, respondendo às mensagens, mas por dentro, sente que poderia estar vivendo mais, sentindo mais, experimentando mais, só que não vai. E aí a gente começa a inventar desculpas, e muitas vezes são desculpas até sofisticadas. Agora não é o momento. Quando eu tiver mais dinheiro, aí sim. Quando eu tiver mais tempo. Mas, se for ser sincero, sabe que nunca vai ter o momento perfeito. Nunca tudo vai estar alinhado do jeito que você precisa. Sempre vai ter um motivo para adiar, deixar para amanhã ou deixar para o ano que vem. Eu mesmo já esperei muitas vezes o clima ideal para poder agir. E no fim, eu percebi que esse clima nunca chega. O que chega é o arrependimento de não ter tentado. Às vezes, o que trava é o medo de não dar conta, medo de fracassar, de ser julgado, de ser decepcionado com você mesmo. Mas, se você parar para pensar, ficar parado também dói. Dói ver o tempo passar e perceber que as oportunidades foram embora. Dói ver alguém fazendo o que você sempre quis fazer. Dói sentir que você não está vivendo tudo o que você poderia. E deixa eu te contar uma coisa, eu já vivi isso. Deixei de tentar muitas coisas por medo de errar. Perdi muitas oportunidades por achar que não era o momento certo. Olhando para trás, o que mais pesa não são os erros, mas as chances que eu deixei passar. Talvez o que te impede de sair do lugar seja aquela voz interna
que repete sempre as mesmas histórias para você. Histórias de fracassos antigos, de críticas, de insegurança. Mas e se essas histórias não forem verdade? E se você puder escrever uma nova história? Imagina se, em vez de esperar o momento perfeito, você começasse com o que você tem hoje. Mesmo que seja bem pouco, mesmo que seja bem devagar. Imagina se, ao invés de pensar em tudo o que pode dar errado, você só desse o primeiro passo, só para ver o que vai acontecer. Outro dia, eu estava enrolando bastante para começar um projeto novo. Eu fiquei esperando aquela inspiração, aquela motivação, até que no final de tarde eu só dei o primeiro passo. Sabe, um rascunho ali do que eu precisava fazer, anotei. Por fim, não foi nada muito grande, mas aquilo destravou algo do que eu estava planejando. No dia seguinte, já parecia muito mais fácil de poder continuar aquele projeto que eu adiei. Às vezes, o que impede a gente de sair do lugar é a ideia de que precisa fazer tudo perfeito. Tudo perfeito de primeira. Mas ninguém começa grande. Ninguém começa sabendo tudo. A maioria só começa e vai ajustando ao longo do caminho. Se você sente que está travado, olha para sua rotina com honestidade. O que você está repetindo todos os dias que no fundo você queria mudar? Qual é a desculpa que você mais usa para adiar o que realmente é importante para você? Qual é o medo que está te segurando? Talvez seja no trabalho, naquela vontade de pedir uma promoção ou mudar até mesmo de área. Talvez seja no relacionamento, sabe, de conversar sobre o que incomoda, mas adiar por medo de conflito. Talvez seja no corpo, aquela promessa de cuidar mais de si, mas sempre deixa para segunda-feira. Agora, faz um teste. Pega um papel ou um bloco de notas do seu celular mesmo e escreva uma coisa que você gostaria de mudar. Não precisa ser gigante, só precisa ser uma. Deixe isso visível, cole na geladeira, no espelho, como lembrete para você. Às vezes, só de reconhecer já muda tudo. E se, ao invés de esperar estar pronto, você começasse agora, do jeito que dá? E se ao invés de esperar coragem, sabe, aquela que aparece do nada, você só desse o primeiro passo, mesmo com medo? No fim das contas, sair do lugar não é sobre fazer algo gigantesco. É sobre não deixar o medo, a dúvida ou a rotina decidirem por você. É só sobre se dar chance de tentar, de errar e de aprender. Eu não sei o que te impede de sair do lugar agora, mas eu sei que se você não tentar, nunca vai descobrir até onde você pode chegar. Então, pensa aí, o que te impede de sair do lugar hoje? O que você pode fazer, mesmo que seja pequeno, para começar a se mover? Se você quiser, compartilhe aqui, deixe nos comentários, escreva o que está te travando. Se você não quiser, guarda para você, mas não deixe a vida passar esperando o momento perfeito. Às vezes, o passo mais difícil é só levantar daquela poltrona velha. Depois, você descobre que o mundo lá fora estava esperando por você. Então, vamos juntos? Um passo de cada vez.